Boa noite, igreja, graça e paz. Vamos iniciar nosso culto a Deus, neste 16 de janeiro de 2022, com transmissão para as redes sociais. Que Deus abençoe a todos que estão acompanhando, nossos visitantes também. Vamos curvar nossas cabeças, dirigir a Deus uma oração de invocação. Eu vou pedir para o Tom fazer essa oração. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse privilégio que nós temos de estar na Tua casa. E nós, nessa noite, ó Pai, queremos invocar e adorar o Teu santo nome, ó Pai. Porque só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. Não foi obra do acaso, mas foi porque o Senhor marcou um encontro conosco nessa noite. E que possamos sair daqui edificados pela Tua palavra. Nos abençoe, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Peço para a igreja, fique em pé, vamos fazer uma leitura no livro de Salmos, capítulo 66. Salmos, capítulo 66, versos de 1 a 8. Diz assim o Salmo número 66. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti. Canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. Nós vamos cantar um cântico agora com o grupo de louvor. Aqueles que vieram preparados para ofertar ao Senhor, podem fazer nesse primeiro cântico com o grupo de louvor. Boa noite, igreja. A paz seja com todos. Vamos cantar ao nosso Senhor, dizendo a Ele, o quão Ele é grande, Ele que nos envolveu em laços de amor. Amém? O teu imenso amor que me conquistou, eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou, por teus laços
imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Tu és para mim, mesmo eu não merecendo, amou-me e aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou os teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou os teus laços de amor, Jesus. Vamos orar com o diácono de plantão. Santo, amado, eterno Deus, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, por mais um dia de vida, de saúde que o Senhor nos dá, e de podermos estar na Tua casa, ó Pai, para louvar e adorar o Teu nome em espírito e em verdade, ó Pai. Vem nos abençoar nessa noite a cada um que está aqui, ó Pai. Abençoe o pregador da noite, abençoe a equipe de louvor, abençoe a cada diácono de plantão hoje, e vem estar conosco, Pai, falando ao nosso coração, e vem abençoar também os dizimistas, ó Pai, os ofertantes, que depositaram, ó Pai, no gasofilácio. Senhor, abençoe esses teus servos, e vem estar, ó Pai, sustentando-os e guardando-os de todo o mal, Pai. Nos abençoe nessa noite, Senhor, nós te louvamos e te adoramos no nome santo e amado de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Salmista Davi, no Salmo de número 51, ele roga a Deus: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário.
Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Que esse salmo seja uma reflexão, para que assim como Davi, nós também peçamos perdão a Deus pelos nossos pecados. Fiquemos uns instantes em oração silenciosa, confessando também os nossos pecados ao nosso Deus. O hino de número 6, do Inário Novo Cântico, é um louvor ao nosso Deus. Vamos cantar mesmo assentados, 2 vezes. Hino de número 6. Supremo benfeitor, anjos e homens dei louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito glória dai. Amém. Mais uma vez. Supremo benfeitor, anjos e homens dei louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito glória dai. Amém. Vamos continuar louvando nosso Deus com um grupo de louvor. Vamos ficar em pé? A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim.
vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Tudo pode passar, Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas, e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste
lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. No fim. A igreja pode se assentar. Salmo de número 24. O rei Davi diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Vamos louvar mais uma vez o nosso Deus com o hino
Ó, pensai nesse lar lá do céu. Esse hino tem a ver com a mensagem que dividiremos hoje com os irmãos. Vamos cantar o hino? Vamos ficar em pé mais uma vez? Pensai nesse lar lá do céu, nas gloriosas moradas de luz, onde os crentes felizes desfrutam da presença de Cristo Jesus. Ó pensai nesse lar lá do céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu. Ó, pensai nesse lar lá do céu. Ó, pensai nos amigos do céu que venceram a luta final, e nos cantos que sempre ressoam na harmonia do lar eternal. Ó, pensai nesse lar lá do céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu. Ó, pensai nesse lar lá do céu, e de ver lá no céu meu Jesus, face a face seu rosto mirar, e bem longe cuidar dos tristezas, para sempre com ele habitar. Ó, pensai nesse lar lá do céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu. Ó, pensai nesse lar lá do céu. Sem demora no céu estarei, vejo o fim da jornada chegar. Meu bondoso Jesus lá me espera, para as bênçãos eternas me dar. Ó, pensai nesse lar lá do céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu. Ó, pensai nesse lar lá do céu. A igreja pode se assentar. Você pensa sempre nesse lar lá do céu? Será que pensamos sempre no nosso lar lá do céu? Nós que aceitamos Jesus como nosso Salvador e Senhor, sabemos que o nosso lar é no céu e não aqui. Estamos peregrinos, mas às vezes não conseguimos ou não estamos acostumados a pensar no lar lá do céu. Esse lar será para nós próximo assim que deixarmos essa vida, ou quando quem prometeu esse lar lá no céu voltar
voltar para todos. Vamos abrir nossas Bíblias, vamos ver o que Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Mateus 24. No verso 30. Jesus falando diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. O 31, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Vamos também ver o que os evangelistas disseram, registraram, e o que mais Jesus falou, ali em João 14:3. Evangelho de João, capítulo 14, verso 3. No 2, Jesus disse assim, João 14:2, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E o 3, enquanto eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vamos refletir um pouco essa noite, nessa promessa de Jesus. Refletir um pouco nos sinais que possam haver hoje, que Jesus disse que quando eles acontecessem, a sua vinda estaria às portas, estaria próxima. Assim como lemos nesse último salmo, levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Desde que Jesus ressuscitou, Ele prometeu que iria voltar fisicamente, pessoalmente, para buscar a sua igreja, para nos buscar. Aí, podemos pensar assim, como muitos pensam, mas já faz 2000 anos. Mas há 2000 anos atrás, os sinais que ele prometeu não estavam aparecendo para nós. Que sinais são esses? Lá no livro de Daniel, do profeta Daniel, no capítulo 12, verso 4, Daniel 12, Daniel 12, verso 4, o profeta escreveu: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão,
e o saber se multiplicará. Em uma outra tradução diz: e a ciência se multiplicará. Passamos um século, 2 séculos depois de Cristo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 séculos, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, até o século 19. A ciência e o saber aumentou muito pouco em 19 séculos. 1900 anos. As guerras que tinham antes de Cristo eram com espadas e cavalos, até o século XIX ainda eram com espadas e cavalos. No raiar do século XX começou-se a usar as armas pesadas para a guerra, com a invenção da pólvora. 1900 anos depois. Só que depois desse tempo, no século XIX para o XX, nós observamos uma grande intensidade no aumento do conhecimento, das ciências. Mais próximo de nós aqui, em 1950 até o ano 2000, de 1950 da era cristã até o ano 2000, em 50 anos, o conhecimento que mais evoluiu, à vista de todos nós, foi o da informação. A era dos computadores. Em 50 anos, dobrou esse conhecimento. Só que de 2000 para cá, esse conhecimento dobra, isso segundo revista científica, a cada 18 meses. Não demora mais 50 anos. Um exemplo, para se ter um computador com velocidade X, demorou 50 anos para dobrar a velocidade. Aqueles computadores que se usavam na NASA quando o homem foi na Lua, mal cabia nessa igreja aqui. Hoje ele cabe na palma da nossa mão. Um computador mais potente, que é o nosso smartphone, do que os computadores da NASA, usados em 1969. Tem mais informação no smartphone do que lá. Por aí nós vemos que a profecia de Daniel estava falando de um tempo específico, onde a ciência se multiplicaria exponencialmente. Muitas vezes em pouco tempo. Não como antes, que ela vinha aos poucos. Daniel já anteviu essa era da multiplicação do saber, registrou isso, e nós estamos vendo isso em nossos dias. Por que em 19 séculos a ciência aumentou pouco e nos últimos 50 anos aumentou mais que em 1900 anos? Porque ela se multiplicou, assim como o profeta registrou. Então esse é apenas um dos sinais de que o tempo está próximo. Aí muitos dizem, mas sempre disseram que Jesus está voltando, desde quando ele ressuscitou. Os descrentes dizem, mas isso não vai acontecer, eles nem creem que ele veio a primeira, não acreditam que ele virá uma segunda vez. Mas só para a gente refletir, até quem é descrente, até quem não acredita que Jesus é o Filho de Deus, diz que ele foi um homem perfeito, evoluído, e que ensinava só o bem. Até quem não acredita que Jesus é o Filho de Deus fala isso. Os historiadores, cientistas, não, ele foi um homem que só queria o bem. Alguém que só quer o bem
não fala mentira. Todos sabem que quem é um praticante do bem, só fala a verdade. E se Jesus foi um homem que falou a verdade, pela lógica, podemos acreditar que quando ele disse que voltaria, ele estava falando a verdade. Um outro sinal profético de que a volta de Jesus está às portas está em Mateus 24, 4 e 5. Vamos ver lá, Mateus 24, é o texto que nós lemos. 4 e 5. Mateus 24, 4 e 5. Fala sobre o engano religioso. Diz assim, Jesus falando: 24:3 diz que no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E Jesus lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Vamos prestar atenção, inclinar o ouvido aqui um pouquinho para isso que Jesus falou. Ele pede, primeira coisa, vede que ninguém vos engane. Vocês estão querendo saber quando que vai ser próximo, quando vai estar chegando a minha vinda? Presta atenção para que ninguém vos engane. No último século, várias pessoas, vários líderes religiosos tentaram marcar uma data para a volta de Jesus. Em 1844, foi uma data onde houve uma grande divisão de uma denominação que marcou a volta de Jesus para 1844. Quando isso não ocorreu, houve um cisma nessa denominação. Muitos deixaram a igreja, outros fundaram outra, mas todos deixaram a igreja, porque não aconteceu o que eles vinham anunciando, 2 anos antes, e quando chegou 1844 não aconteceu nada. Aí teve a mudança de século, entramos no século XX, princípio de 1900, teve a Primeira Guerra Mundial. Uma outra seita marcou com antecedência para 1918. 1918 ia ser a volta de Jesus. Novamente houve separação nessa seita, porque não aconteceu nada, Jesus não voltou. Porque não inclinaram o ouvido para aquilo que Jesus disse. Nem o filho sabe a hora, a não ser o pai. A data precisa, nem Jesus quis dizer. Porque ele ainda estava como homem, não tinha ressuscitado ainda, né? Ele era limitado, ele se esvaziou de si mesmo, então ele não sabia a hora. E ele disse isso para os discípulos. Se nem Jesus sabia, como que tem gente que tentou adivinhar o dia e a hora? Então ele falou que acautelai-vos para que ninguém vos engane. Haveria engano religioso. E do século XX para o XXI, cresceu muito ocultismo, orientalismo, messianismo, espiritismo, nova era, pentecostalismo da cruz.
Quanto engano religioso surgiu no último século. Até o século XVIII para XIX, a igreja cristã só existia a igreja católica romana e de 1500 para cá a igreja reformada, ou a igreja protestante. Quem não concordou com a venda de indulgências, como foi o caso de Lutero, de Calvino, reformaram a igreja, houve a reforma, surgiu a igreja protestante, que durou uns 4 séculos. Mas no último século, tinha que se cumprir a profecia, alguma coisa ia acontecer. Só de igrejas cristãs, dá para a gente contar quantas tem hoje, com nomes diferentes? Acho que ninguém consegue contar, né? Só uma cidade como Araras deve ter mais de 100, com diferentes nomes. Por que que isso só aconteceu no último século? Por que que durante 1900 anos não foi surgindo 30, 50, 80 igrejas, mas no último século surgiu milhares? Mais um sinal para a gente prestar atenção. Em Mateus 24, 6 e 7, outro sinal. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, no verso 8, tudo isso é o princípio das dores. Ainda não é a volta dele. Por isso que ele narrou bem aqui, presta atenção. Vai acontecer isso, mas ainda não é a minha volta. É o princípio das dores. No 9, então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Será que já está acontecendo isso que Jesus falou? Pessoas se odiaram a vida inteira. Caim já odiou Abel, porque teve inveja dele lá no comecinho. Mas era só uma família, lá no início. Hoje, o mundo com 7 bilhões de habitantes, certamente isso aqui se multiplicou e muito. Mas não é uma rixa normal entre pessoas de países diferentes, de religiões diferentes. Isso acontece hoje, está acontecendo, dentro de casa. Ou será que aí, de 2000 para cá, não se multiplicou exponencialmente também? Violência contra a mulher, dentro de casa. Filhos assassinando os pais. E pais e mães, por incrível que pareça, até mães assassinam os filhos. A gente se escandaliza até, né, quando vê uma notícia dessa. Mais um sinal de que a palavra de Jesus está se cumprindo. No 24:11, Jesus continua: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. No 12, por se multiplicar a iniquidade,
o amor se esfriará de quase todos. Para contextualizar mais para hoje ainda, para o ano 2020 para cá. Desde que foi descoberto esse último vírus da Covid-19, ocorreu uma coisa que nunca tinha ocorrido antes no mundo. Porque vírus, pestes, doenças que Jesus também previu, sempre aconteceu. Mas não nessa escala de 2020 para cá. Será que alguma outra vez o mundo fechou todas as escolas do planeta e deixou as crianças em casa? Alguma outra vez na história, muçulmanos, hinduístas, shintoístas, religião do Japão, cristãos, católicos, evangélicos, igualmente estão usando máscaras? Não é só em Araras, não é só no estado, não é no Brasil, é no mundo. O mundo inteiro ansiou por uma cura para o último vírus, Covid-19. Propaganda maciça na TV. E o mundo inteiro querendo a vacina. Independente da religião, ser de esquerda, politicamente falando, ou de direita, todo mundo usa máscara e todo mundo quer a vacina. Porque é um sinal muito importante que Jesus previu. Ele deixou registrados. Lá em Mateus 24. Diz assim. Mateus 4, 24, 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Aí no 32, que ele está falando sobre a volta dele, ele conta uma parábola aqui, ó. A parábola da figueira. 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, que nós estamos comentando aqui, sabei que está próximo às portas. Ele estava falando, respondendo ainda para os discípulos que perguntaram quando seria a volta dele. E no 34, em verdade vos digo, que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. 35, passará o céu e a terra, porém minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Quem aqui já estudou o livro de Daniel, que é um livro profético, escatológico, que fala a respeito dos últimos dias, assim como o livro do Apocalipse, que também é um livro que fala dos últimos dias, desde a ressurreição de Jesus para cá? A figueira representa a nação de Israel, como país. Israel sempre foi
relacionado à figueira, desde o Antigo Testamento. Por que Jesus cita isso? Depois que Israel se espalhou pelo mundo, após a destruição de Jerusalém, que Jesus também tinha previsto, no ano 70 da era cristã, foi destruído o templo, muitos morreram, muitos foram levados para Roma, no Coliseu, para servir de show para os romanos. De lá, eles foram espalhados por todos os cantos. Israel não era mais um país. Por quase 20 séculos, Israel não teve mais uma terra, nem um país para falar que era deles. Quando Jesus estava sendo crucificado, e o povo escolheu soltar Barrabás, e disseram, crucifica-o para Jesus, eles exclamaram lá, que isso caia sobre nossos filhos e filhas. Eles nem sabiam o que eles estavam falando, então até que Jesus, quando morreu, falou, perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Mas eles chamaram para si a maldição, para eles e para os filhos deles, de estar crucificando Jesus. Aí passaram 20 séculos sem ter uma pátria, sem ter um lar, como nós temos aqui no Brasil, como tem a Argentina vizinha, Uruguai embaixo. Só em 1948, a ONU, numa resolução das Nações Unidas, devolveu o pedaço de terra de Israel, que é onde eles estão hoje. Então a geração da figueira, ou geração do país Israel, começa em 1948. Foi quando eles voltaram para a sua terra, tem um país novamente. Assim que eles pisaram lá, no primeiro ano, os árabes, que são inimigos mortais de Israel, já invadiram, tentaram tirar eles de lá. Um país recém-nascido, várias nações árabes invadindo, não conseguiram prevalecer sobre eles. Deus permitiu que eles ficassem mais de 1900 anos sem pátria, mas quando colocou eles de volta lá, quando ele plantou a figueira lá de novo, ninguém conseguia tirar. Israel é um paizinho assim, do tamanho do Espírito Santo. Tem muito deserto e tinha pouca terra fértil. Já é um país pequeno. Só que eles transformaram num jardim. Israel hoje exporta frutas para a Europa inteira. Um paizinho que tem 30% de deserto. Então essa geração, o país Israel, essa geração da figueira, voltou a existir de 1948 para cá. Em 2028 vai fazer 80 anos. O que será que isso tem a ver? Pode ser que tenha alguma coisa, pode ser que não tenha nada, mas uma geração bíblica é de 80 a 100 anos. Quanto vivem os homens hoje? Qual que é a média de uma geração hoje? É 80 anos. E Jesus fala que não vai passar o céu nem a terra, passará os céus e a terra, porém a palavra dele não iria passar. E essa geração aqui não iria passar sem que tudo isso acontecesse. Quando ele estava falando das dores, do princípio das dores, tudo isso ia ocorrer, ele cita essa geração da figueira, se referindo ao país Israel. Então, só mais um sinal para a gente pensar. Depois de quase 2000 anos sem país, Israel voltou a ser um país. O povo de Deus voltou a ter uma pátria.
Nós estamos dentro ainda de uma geração de 1948 para cá, que é quando eles voltaram a ser um país. E sabemos que mesmo pequenininho do jeito que é, Israel é uma potência. Um dos únicos países do mundo que tem bomba nuclear. O Irã é louco para ter a bomba nuclear. Por quê? Porque o inimigo dele tem. Então é só mais um sinal para a gente prestar atenção. De que a promessa de Jesus de voltar não está muito longe. E se mais alguém argumentar assim, mas desde que ele ressuscitou, falam da volta dele. São 2000 anos. Vamos ler um pouquinho ali o que Pedro fala. Pedro também fala sobre o assunto. Segunda Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Três do 7 em diante, Pedro começa aqui a falar do final dos tempos. 2 Pedro 3,7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, na linguagem de Deus, no tempo de Deus, quando Ele fala, estou às portas, é como se Ele estivesse falando, daqui 2 dias e meio, 2 dias e pouco eu estou voltando. Porque para Ele, 1000 anos é como um dia. Porque a profecia aqui vem de Deus. O que interessa para nós aqui é o tempo de Deus, não o nosso. Porque nós estamos sujeitos a esse calendário atual. Deus não. Deus é eterno. Então, realmente, para Ele, um dia é como 1000 anos. Para a gente ver como que o tempo, do jeito que estamos acostumados a ver aqui, não deveria interessar muito para nós na linguagem profética. No 9, não retarda o Senhor a sua promessa. 2 Pedro 3,9. Como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. No verso 10 ele continua: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Aqui Pedro, além de confirmar o que Jesus disse, ele já dá a solução para mas que as pessoas que aceitaram Jesus como nós, como que deve ser o procedimento dessas pessoas? Não é a gente ficar marcando data, ficar discutindo teorias escatológicas, se é pré-tribulacionista, meso-tribulacionista, pós-tribulacionista. Não. Ele não fala para a gente discutir nada disso. Aliás, ele frisa para não ficar procurando a data.
O foco aqui deve ser o procedimento. Sabemos que Jesus vai voltar. Sabemos que o tempo está próximo. Está às portas. Vimos os sinais bíblicos, as profecias. Agora, como proceder? Vamos repetir aqui, 2 Pedro 3,11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. O que é viver uma vida piedosa? Você procurar no dicionário o que é piedade, é o mesmo que ter compaixão, que ser devoto, ou ter foco nos ensinamentos. Uma vida piedosa para o cristão, traduzindo para o cristianismo, seria observar os ensinamentos de Deus para nós. Quando você pensa assim, aquele crente, aquela crente é piedoso, piedosa, você pensa no quê? Que ela lê a Bíblia sempre, que ele está sempre refletindo na palavra de Deus. O piedoso, ele pensa sempre antes de agir. Quando Paulo fala assim, andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Porque o Espírito luta contra a carne. O Espírito quer uma coisa, a carne quer outra. A carne quer o quê? Satisfazer a si próprio. Aí em Gálatas 5, Paulo fala sobre as obras da carne, os resultados da carne, de alguém que vive querendo agradar a carne. Dissensões, brigas, assassinatos. Por outro lado, ele fala, mas o resultado de quem anda no Espírito, ou o fruto do Espírito, é paz, contrário de briga, fidelidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Isso é o resultado de quem anda no Espírito. Que Espírito? No Espírito Santo de Deus. A pessoa anda pensando nesses ensinamentos aqui que Deus passou. O Espírito de Deus, ou a forma que Deus pensa, porque Espírito é pensamento, a gente pode traduzir assim. Não existe espírito que não pensa. O Espírito pensa. E Deus quer que o nosso pensamento seja igual ao dele. Se você consegue, mesmo a carne empurrando ou levando você para a grosseria, para a irritação, a carne, o normal é isso. Mas você consegue pensar, não, eu tenho que ser manso, tenho que ser humilde. Eu vou agir com mansidão, em qualquer caso, no dia a dia, nosso viver diário. Vou tentar me dominar a minha tendência carnal. Quando eu estou pensando assim repetidamente, eu estou andando no Espírito.
Por isso Paulo diz: andai no Espírito. Não é ficar parado. Eu pensei hoje, vou viver o dia, não penso mais. É um andar. Por isso que é comparado ao andar. A gente está sempre dando um passo depois do outro. Primeiro eu dou um passo de pensar: o que Jesus espera de mim? Como eu devo estar quando Ele voltar? Ainda que Ele não volte para todos ao mesmo tempo, Ele vai voltar para você e para mim no dia que eu morrer, porque nós só temos chance até lá. Então, o efeito das promessas de Jesus vai se aplicar a nós na vinda dele, no geral, ou na vinda dele particular para mim e para você, quando a gente morrer. E pode ser hoje à noite, amanhã, depois. Por isso que, do ponto de vista escatológico, a vinda de Jesus está próxima para cada um de nós, e já esteve para todos que morreram. Mesmo quem morreu lá no primeiro século. Quem morreu lá já não ia viver na iminência do juízo final. Só quando ressuscitar. Mas Jesus já veio para essas pessoas, assim como veio para o ladrão da cruz. Lá no dia que Jesus foi crucificado, Ele não disse para o ladrão: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso? A volta de Jesus para aquele ladrão foi naquele dia. E essa volta de Jesus, mesmo que não alcance todos nós ao mesmo tempo, mas que vai alcançar logo logo, pode ser particular para mim e para você logo logo. Então o procedimento para esperar esse encontro com Jesus, ou na morte natural ou na volta dele, deve ser o mesmo: andar no Espírito. Aquele que tem o Espírito de Deus procura andar segundo o Espírito de Deus, segundo aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus ensina. Eu já disse aqui numa escola dominical que a gente costuma orar espelhando na oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, nós sabemos, não é para ser repetida, né? Pode ser orado inteiro assim, mas quando você ora o Pai Nosso sem pensar, vira uma reza. Aí quando você presta atenção lá no que, Jesus, vocês devem orar assim, do jeito que Ele ensinou, já que os discípulos pediram para Ele ensinar, porque eles não sabiam o que pedir nem como orar. Primeiro, santifica o nome de Deus. Não usa o nome de Deus em vão, sem exaltá-lo, sem dar a Ele toda a honra e toda a glória. Não usa o nome de Deus à toa. Santifica o nome de Deus, santificado seja o teu nome. E o Espírito de Deus já está se revelando aqui. Como que Deus pensa? Ele pensa que o nome dele tem que ser santificado. Do jeito que é no céu, ser santificado na terra. Um outro procedimento na nossa vida para esperar a volta de Jesus. Pedir que o reino dele venha até nós. Não só esse reino que vai se instalar definitivamente na volta dele. O reino de Deus que se traduz na justiça dele, na paz que ele traz. Reino de Deus é de justiça e de paz. Como que eu trago esse reino de Deus para a minha vida? Vivendo justamente. Se a gente for falar como é viver de modo justo, nós vamos até amanhã aqui falando, mas cada um sabe quando age injustamente.
consciência acusa. Trazer o reino de Deus, venha o teu reino. Venha o reino, venha a paz entre todos. A paz, aí pode ser a paz para o mundo, só que a paz do mundo eu não consigo controlar. Eu consigo controlar a paz no meu viver. Eu consigo controlar a paz que eu possa ou não ter com o meu chefe, com quem está próximo de mim. Quantos de nós nunca pensamos assim: se eu fosse rei, presidente do país, eu iria fazer tal coisa. Ah, se você fosse rei de um país, da Inglaterra, ou presidente com poderes amplos, como é de um rei, né, que tem mais poder que um presidente, e pudesse fazer qualquer coisa, aí você pensaria assim: ah, eu distribuiria melhor a renda, não deixaria tal coisa acontecer, eu ia... É o que os políticos prometem, né? Ia tentar fazer justiça social, ia mais hospitais, ia dar saúde para todo mundo. Se você tivesse o poder, e você quer fazer o bem, você iria tentar fazer isso. Mas você não tem esse poder, você não é presidente, você não é rei. Mas você tem poder, sabe sobre o quê? Sobre o que você pensa. Sobre a sua mente. Você não tem sobre a mente do outro. Mas sobre a sua mente você tem poder. Só você manda. Você decide no que pensar. Você quer andar em espírito? Decida isso. Porque é você que vai andar no espírito. Você que vai praticar o fruto do espírito. E isso é uma decisão. Pode não ser fácil, mas é uma decisão sua. Só você manda na sua cabeça naquilo que você vai fazer. Você quis vir na igreja hoje, você decidiu vir. Às vezes é até automático, né? Está acostumado a vir no domingo, né? Celebrar. Mas você decidiu. Você, pô, não, domingo à noite é dia de ir na igreja. Você precisa ajudar qualquer pessoa. Nós vimos esses dias, né, catástrofes acontecendo em Minas Gerais. Uma montanha de pedra lá desabou. Em outras cidades, 300 municípios mais, tendo alagamento. Aí o povo nessas horas é solidário, né? Não, vamos ajudar, todo mundo ajuda, vai lá, leva a cesta básica. Porque cada um decidiu ajudar. Cada um pensou em ajudar o próximo, porque era uma hora de catástrofe, né? Então, o que decidimos, só nós, só você decide o que você vai pensar e em seguida agir. Porque primeiro você pensa para depois agir, para fazer qualquer coisa. Por isso somos seres pensantes. 1 João 4:7. Tem um conselho aqui do discípulo amado. Primeira carta de João 4:7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Está vendo como Deus pensa? Nós sabemos que Deus é amor. Andar no Espírito é agir do mesmo modo que Deus age. Porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, foi dado a nós crentes. A forma de pensar de Deus.
Ele passou para nós. Agora, cabe a nós exercer isso. Quando Deus deu toda a terra, prometeu para os israelitas, já com Josué falando, toda a terra que vocês pisarem os pés, será de vocês. Mas eles tinham que pisar. Eles não iam ficar lá do outro lado do Rio Jordão e conquistar a terra, tinham que pisar. Dependia deles. Deus já deu. O Espírito Santo Deus nos deu também, mas depende de nós andar nesse Espírito. E esse é o modo, procedimento do cristão que quer esperar a volta de Jesus, como aquelas 10 virgens sábias. Jesus contou a parábola das virgens nécias e das sábias. As sábias mantiveram o objeto lá que elas guardavam, um azeite cheio, simbolizando aí o conhecimento de Deus, a palavra de Deus. Elas estavam em dia. E aquelas que representavam aqueles que não se preocupam em agradar a Deus, não tem um procedimento que agrade a Deus, está retratado ali nas virgens nécias. Temos vários exemplos na Bíblia, né? Jesus contava várias histórias, parábolas, fazendo comparações. Tem uma que ele conta também, um pouco antes aqui dele falar do fim, que está lá em Mateus 24, 45. A parábola do bom servo e do mau. Aí Jesus falando, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, servo pensar assim, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e comer e beber com eles, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Depois, logo no 25, ele conta a parábola das 10 virgens. Tudo isso aqui no inteirinho que ele está falando sobre a vinda dele. Como seus servos deveriam esperá-lo. Vamos guardar, irmãos, na mente e no coração, essa palavra que Jesus nos ensina. E vamos cantar um cântico. Eu vou pedir aqui para o Júnior me ajudar. Não sei quantos aqui conhecem. É um cântico que a igreja já canta há algum tempo, chama O Rei Está Voltando. Quem conhece esse cântico? Vamos louvar a Deus cantando só o refrão. Vamos cantar 2 vezes. O Rei está voltando. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando,
aleluia. Ele vem me buscar. Vamos ficar em pé e cantar mais uma vez? O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Oremos, irmãos, encerrando. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por essa noite, pela Tua palavra, ó Pai, que é viva e eficaz, para corrigir, ó Pai, os nossos passos, para nos exortar, para nos corrigir e para que possamos, ó Deus, caminhar no nosso dia a dia de um modo que te agrada. Que possamos, ó Pai, ter no nosso coração o desejo de Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que o Senhor possa vir, ó Pai, com o Teu reino no nosso viver diário. Que o Senhor possa vir com o Teu reino de paz, de amor, de justiça, nos trazendo cada vez mais amor nos nossos relacionamentos. Que possamos, ó Pai, cuidar uns dos outros. Que possamos, ó Pai, guardar os Teus mandamentos. E que possamos, ó Pai, viver com a alegria que vem de Ti. Dá-nos, ó Deus, uma semana debaixo da Tua bênção. Que possamos, ó Pai, praticar em nossas vidas aquilo que Tu nos ensinas. É em nome de Jesus que agradecemos. Amém. Vamos cantar o amém? Pode se assentar. Só vou dar